Bom dia, queridos alunos. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo e nessa manhã filosófica nós iremos retratar sobre conhecer uma escola filosófica. Então, os filósofos, desse novo período, eles buscavam uma virtude, ou seja, eles iam em busca da felicidade. E nesse processo de busca dessa felicidade, eles tinham ideias, sábias. Nós sabemos que eles têm ideia aí do sábio. Tal período ele durou do século 4 antes de Cristo. E esse período também ele seguiu ao clássico, que foi chamado de helenístico, que foi chamado também de período helenístico. E nesse processo do conhecimento, a escola filosófica, nós podemos citar Alexandre o Grande, que nessa época, Alexandre o Grande, ele passou por muito tempo sendo governador, e ele tinha uma postura de um líder. Para vocês terem uma ideia, que Alexandre o Grande, quando ele governava aí a Macedônia, ele passou por muitos anos nesse processo de liderança, ele tinha esse olhar para a filosofia, para essas escolas a qual nós iremos falar, que é a escola do período helenístico. No período helenístico, eu trouxe aqui para vocês 4 pontos importantes no desenvolvimento dessas escolas helenísticas. Então, já como os filósofos do nosso passado, eles tinham essa preocupação de repassar virtudes, valores, eles tinham muita sabedoria. Eles queriam, na verdade, que nós, seres humanos, pudéssemos abordar as coisas boas da vida, que nós pudéssemos ter um segmento para que a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor pudesse também serem de formas dignas e podemos dizer, você seguir o bem, o caminho do bem. E nesse período helenístico, houve-se o primeiro ponto aí, gente, houve o declínio aí da participação do cidadão nos destinos da cidade. A reflexão política também se enfraqueceu. Então, esse declínio aí, a população naquela época, eles não tinham o direito de falar algo do que eles não estavam gostando. E aí a política também começou a enfraquecer nesse processo. O segundo ponto, na questão helenística, aí, no período helenístico, ele substituiu vida pública pela vida privada como centro das reflexões filosóficas. Então, as pessoas que tinham direito naquele tempo eram as que tinham de vida, eles substituíram a vida pública para a vida privada. Então, você já pensou você viver só naquele seu mundinho, você não repassar o seu conhecimento para o outro? Foi um pouco difícil. As preocupações coletivas também cedem lugar a essas preocupações individuais. Hoje o individualismo não é bom para ninguém. Hoje nós temos que trabalhar com o coletivo. É muito importante você trabalhar em conjunto, você ter essa união. E outrora, naquela época, era complicado. E os filósofos, eles abordavam que nós deveríamos viver em virtudes, em valores, para que nós pudéssemos ter alcançar essa felicidade. O quarto ponto foi as principais correntes filosóficas desse período. Vão tratar da intimidade da vida interior do homem. Então, o período helenístico, ele está voltado para isso, para fazer esse estudo de nós, como ser social, como vivermos em sociedade. Então, o período helenístico do nosso passado, ele veio trazer essas coisas boas para que a gente hoje pudesse colocar em prática. Então, isso é muito importante. Então, os filósofos do nosso passado e até hoje, eles não tiveram nenhum tipo de diferenças, porque direitos de um deveria ser para o outro. Então, essas escolas filosóficas, elas vieram em busca disso.
de fazer com que o nosso pensamento, que nós temos esse pensamento diferenciado, temos, mas esse conhecimento, nós vamos levar a nossa vida toda. Então, isso é bom, o conhecimento, a busca do conhecimento. E com a morte de Alexandre o Grande, a filosofia ela dividiu-se em escolas que foram chamadas escolas estoica e cínica. E essas escolas com esses pensamentos aí que Alexandre tinha, que ele queria que as pessoas buscassem as ideias do sábio, das pessoas ser sábias, serem intelectuais, serem inteligentes, né? Esse foi uma das preocupações que Alexandre o Grande teve no processo das escolas estoicas, né? E elas foram divididas em escolas de pensamentos diferentes. Filósofos dessas escolas, eles buscavam, né? Podemos dizer assim, grandes preocupações. E uma das maiores preocupações que eles obtiveram naquele processo foi a postura ética, né? Das pessoas diferenciarem o bem do mal. Por isso que o nosso capítulo está retratando sobre o cosmos, o bem e o mal. Então, as escolas do passado, da filosofia, e até hoje, elas estão nessa resistência de repassar para nós uma reflexão entre o bem e o mal. Então, Alexandre o Grande, como ele era o rei, né, o imperador naquele tempo da Macedônia, ele teve essa preocupação, ele queria que as pessoas buscassem o conhecimento e fossem sábias para diferenciar o bem e o mal. No contexto da filosofia, temos aqui as características das obras de arte do período clássico helenístico. Eu trouxe aqui o período helenístico e o clássico. O primeiro lá está ressaltando o período helenístico. As obras, como podemos observar a estátua, né? Nós temos aí algumas características do período helenístico. Olha quais eram as ideias do período helenístico. Eles baseavam-se em expressividade, narrativa, eles procuravam a vida cotidiana, tínhamos a representação feminina, né, em movimentos, teatralismo, que era o teatro, apreciação de todos os ângulos. Então, as escolas filosóficas do passado, elas tinham essa preocupação de trabalhar com a arte, tinha a preocupação de trabalhar com a religião, tinha a preocupação de trabalhar com a história, enfim, vários segmentos eles retratavam vários tipos de conhecimento para que as pessoas pudessem respeitar o meio o qual eles estavam vivenciando. Já no período clássico, esse período aí, ele também foi identificado como período das hemogêneas, né, por causa de grande revasamento aí, que podemos dizer, de soberanias, né, o processo das construções das grandes cidades naquele período da Grécia, né, que foi entre os séculos 6 e o século 4. E aí eles observaram também nesse período clássico que as pessoas elas poderiam ter essa diferenciação. E aí nós tivemos filósofos do passado que também se preocuparam. Zenão de Sítio também foi um dos filósofos do passado, nesse processo das escolas filosóficas, que ele se preocupou com o ensino da filosofia. Eles queriam repassar e diferenciar virtudes, valores para uma sociedade onde cada um pudesse ter seus direitos e deveres iguais e eles pudessem viver melhor, que ninguém pudesse ser escravizado. Eles lutavam, né, por direitos do povo. Nós sabemos que o negro, o índio, no nosso passado, eles foram massacrados, né, porque eles não tinham direitos, eles não tinham os seus deveres. Então,
esse processo do clássico helenístico, ele se deu por isso, porque muitos do passado não queriam deixar que o outro tivesse as suas oportunidades, né? E a filosofia, ela teve essa preocupação desde a antiguidade, e hoje nós estamos na idade contemporânea da história, que nós hoje temos conhecimento, né, das coisas. Hoje nós sabemos diferenciar o bem do mal e buscamos o melhor para nós, né, entre direitos e deveres. Então, o período clássico e o período helenístico, eles fizeram todo esse processo. Eles retrataram a arte, eles retrataram a religião com direitos e deveres iguais para todos. E eu deixo aqui uma mensagem: a lei que está dentro de nós é a razão para termos uma vida feliz. Precisamos ter uma vida de acordo com nossa natureza, ou seja, de acordo com nossa razão. Então, nós temos, antes de fazermos alguma coisa, queridos alunos, nós temos que pensar. Nós temos que pedir conselhos para pessoas sábias, os pais de vocês, os seus avós, os professores na escola. Essas pessoas são pessoas que vão repassar para vocês essa sabedoria. Antes de você tomar uma decisão, chegue para alguém, converse. Não fique isolado. Chegue para alguém, converse, pessoas da sua confiança. E nós temos também um dos maiores pais do mundo, que é Deus. Nós também podemos achegar a Deus e pedir esse conselho, que Ele vai nos dar a resposta certa. E nesta manhã, falando desses conceitos, para que a gente possa ter melhores condições de vida, nós precisamos fazer essa diferenciação entre o bem e o mal, porque são valores que nós, seres humanos, temos que todo dia resgatar, para que a gente possa ser um ser humano bem melhor. Perfeito só Deus, mas nós podemos sim ser pessoas melhores, sim. Basta cada um querer. E vocês vão responder as páginas 42 e 43 do livro de filosofia. Por isso que eu trouxe para vocês a diferença entre período clássico e período helenístico, para vocês responderem às atividades. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.